Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosana Letieri, contadora de história da Secretaria Municipal de Educação. E hoje eu vim contar uma história que eu acho que todo mundo um dia já sonhou em ter. O nome da história se chama A Árvore que Dava Dinheiro, de Domingos Pellegrini. Era uma cidade bem distante daqui, se chamava Felicidade. Morava um velho unha de fome, pão duro. Ele era tão pão duro, para vocês terem uma noção, que ele andava com um pé de chinelo e outro de sapato, só para não gastar. Só que essa economia custou a ele uma inflamação na coluna, que o fez cair no quintal da sua casa. Ele tinha nesse quintal uma plantação de chuchu. E no almoço ele comia chuchu com feijão. E no jantar ele comia chuchu com arroz. E detalhe, o arroz era aqueles com casca, porque era mais barato. A sua empregada lutava com aquele velho. Ela ficava inventando o que fazer. Ela viu que o velho tinha caído no quintal. Foi até ele e perguntou o que ele tinha. E ela custou a perceber que ele estava passando mal. Pediu ajuda e o levou para o seu quarto, no segundo andar. Ele morava em um sobrado que era do fundador da cidade de Felicidade. Depois que esse fundador morreu, ainda no seu velório, ele começou a negociar o sobrado com a viúva. Ela estava tão triste que vendeu o sobrado por um preço bem mais baixo do que valia. Pagou as suas dívidas e sumiu dali, de tanto desgosto. A cidade de Felicidade era bem afastada, muito afastada, estrada de chão. Para chegar a mantimentos, era só através de burro, guiado pelos seus donos, que vendiam ambulante para cada pessoa, para cada comércio. A cidade era bem fraquinha. As casas eram quase todas do velho Pão Duro. Parecia que só ele que tinha dinheiro naquela cidade. Quando a notícia do mal súbito do velho se espalhou, a cidade entrou em polvorosa. Lotaram o sobrado, as beatas ficaram em cima, rezando, e na calçada da rua cheio. O médico o desenganou, falou que ele ia morrer aquela noite mesmo. Imediatamente, ele pediu para trazer o tabelião do cartório. Ele tinha um testamento. Aí foi uma confusão mesmo, quando o povão ficou sabendo. Foi uma confusão generalizada. Quando o moço do cartório chegou, ele pediu que ele lesse o testamento em voz alta. O sobrado ele deixou para sua empregada. E as casas iam ficar para cada inquilino, ou seja, para cada morador que pagava aluguel para ele. Agora, esses inquilinos iam virar dono, mas tinha um detalhe. Só depois de 2 anos que esses inquilinos poderiam passar a casa para o nome deles. Mas mesmo assim, teriam que ir no cartório e fazer a documentação necessária. Senão, as casas iam ficar para o município. O velho morreu. Nessa hora, o povo arrumou uma gritaria, uma confusão, principalmente os inquilinos do velho, né? Que não deixaram o tabelião ler a última parte do testamento. Verdade. Foi uma festa na praça, em frente à igreja. Mas o tabelião, lá no testamento, estava escrito que ele teria que plantar 3 sementes, mas tinha que estar todo mundo da cidade na rua. Aí ele pensou, bom, está todo mundo aqui, é uma cerimônia pública, a cidade toda está aqui na praça, eu vou plantar essa semente agora mesmo. E assim ele fez. Plantou aquelas sementinhas em uma terra na pracinha que ficava em frente à igreja. O tempo passou e os cachorrinhos da cidade se encarregaram de regar aquelas sementes. Os meses se passaram e aquela árvore crescia, mas cresceu rápido demais, muito rápido. E começou a sair flores. E dessas flores começaram a desenrolar notas de dinheiro. Pode acreditar. E os meninos, as crianças que ficavam, começaram a olhar aquilo ali, achar que é estranho, não estava acreditando. Aí uma noite muito fria, teve uma ventania. E as folhas, as notas, né, de verdade, se espalharam pelo chão da praça, na calçada. De manhã cedo, as beatas saíam para ir para a igreja, a primeira missa do dia. E elas viram aquele negócio, achou que trem esquisito. Ué,
ficaram olhando e foram lá ver. As crianças começaram a sair para brincar também e começaram a ver. Tinha a nota inteira, tinha uma nota com a metade feita, a outra metade sem fazer, a outra com a outra metade sem fazer, outra metade sem fazer, aquela confusão. E as beatas começaram a catar as notas inteiras, as crianças também. Quando o padre foi abrir as portas da igreja, achou que trem esquisito, mas começou a catar as notas também. E foi aquela confusão. Cidade pequena sabe como é, a notícia corre assim, né? Todo mundo foi para a rua começar a catar aquelas notas, as notas inteiras, né? O único morador que não caía nesses bochichos da cidade era o açougueiro. Ele viu aquela confusão, aquele movimento, mas não deu confiança, não. Nem percebeu as notas voando. Ele fez o que ele fazia sempre. Saiu, foi para a cidade vizinha renovar o seu estoque. Quando ele voltou, ele viu que a confusão tinha tomado uma proporção ainda maior. Em frente, ele viu, aí que ele foi perceber aquela árvore. Por quê? A árvore, estavam vários moradores chegando com enxada, com foice. Cada um arrancava um galho, arrancava uma raiz, um pedaço de raiz. Todo mundo queria um pedaço daquela árvore para plantar no seu quintal. Foi aquela confusão, cada um foi levando uma mudinha de árvore, de dinheiro, cada um queria a sua própria árvore, né? Olha o olho grande de todo mundo. E as notas, elas eram de verdade, ela tinha todas as marcas e detalhes que provavam a sua veracidade. As semanas se passaram e as árvores iam crescendo nos quintais dos moradores, inclusive na casa do açougueiro, porque a mulher dele também tratou de pegar um pedaço de raiz para plantar na casa dela. O comércio parou. Todos os moradores ficavam olhando, vigiando as suas árvores para ver se saía as flores e das flores desenrolavam as notas. Mas, ao mesmo tempo que eles ficavam parados, eles iam fazendo listas de sonhos que eles tinham, se eles tivessem dinheiro. Eles iam, uns iam reformar a casa, outros iam comprar eletrodomésticos, outros iam comprar carro, televisão, cada um tinha um sonho. Os donos das lojas, das mercearias, dos bares, começaram a renovar os seus estoques, começaram a encher as lojas de produto e confeccionar faixas e cartazes anunciando descontos maravilhosos. Nos próximos dias prometia muitas novidades. E não é que teve mesmo? As notas começaram a aparecer e se soltar das árvores. E o povo começou a gastar desordenadamente. Compraram carnes em profusão, enlatados em profusão, tecidos, agulha, 20 pinicos um homem comprou. Nem ia usar, nem sabia para que ele estava comprando. Só para comprar. Tinha casa que tinha muito tecido e outras que tinham muita linha e outros que tinham muitos botões. E os moradores só pensavam em comprar tudo que tinham na cidade. As prateleiras ficaram vazias e os estoques acabaram. As crianças passavam de um lado para o outro com o bolso cheio de doces, bola de tudo quanto é cor e tamanho. Foi uma euforia. Aí eles ficavam com dinheiro, mas não tinha o que comprar. Então, eles começaram a comprar entre eles. Quem tinha muito tecido, comprava do outro que tinha muita linha. O que tinha muita linha, comprava do outro que tinha muito botão. O que tinha muito prato, comprava daquele que tinha muito talher. E assim eles iam gastando. Até que um dos moradores resolveu se mudar de felicidade. Pegou todas as malas que ele tinha comprado, sacos, e encheu de notas o máximo que ele conseguiu. E foi passar pela ponte, a ponte que era o limite da cidade. Foi quando ele teve uma surpresa. Quando ele resolveu abrir a mala para ver se o dinheiro estava lá direitinho, foi a grande surpresa. Sabe o que aconteceu? As notas viraram pó. Verdade. Que terror! Ele sentiu o corpo estremecer e logo a notícia se espalhou. Os moradores ficaram sem chão. Eles perceberam que aquele dinheiro só existia quando estavam dentro da cidade de felicidade.
Se saísse dali, dos limites da cidade, aquele dinheiro virava pó. Aí aconteceu outro alvoroço, que tomou conta das ruas. E o desespero também abateu a todos. Os comerciantes ficaram desolados com o prejuízo que eles tinham levado. Como é que eles iam sobreviver agora com tantas dívidas? E o açougueiro só observando e pescando, só vendo aquele movimento. Ele adorava pescar. Mas a notícia da cidade, que tinha uma árvore, uma não, várias árvores que dava dinheiro, saiu das fronteiras da cidade e caiu na boca da imprensa. E a cidade ficou cheia de repórter de várias partes do país para mostrar a cidade onde nascia a árvore que dava dinheiro. Mas todos sabiam já naquela hora, né, que aquele dinheiro não valia. Mas isso não atrapalhou, não. A cidade ficou infestada de turistas. E as árvores que estavam nos quintais, elas iam crescendo muito, com a copa muito grande. E os quintais já não tinham mais luminosidade nenhuma. Um dia, a mulher do açougueiro, acabou de tomar um café, foi estender uma toalha bordada na janela que dava para a rua. Aí ela estava lá e os turistas chegando, todo mundo olhando e tal. Aí uma turista chegou para ela e falou: "Nossa, mas que toalha bonita! Tô querendo comprar essa toalha sua." "Ah, não, mas eu não tô vendendo toalha nenhuma, não." "Não, mas eu quero comprar." Aí ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. O que ela fez? Colocou um preço bem alto na toalha e vendeu. Aí a vizinha percebeu que ela ganhou dinheiro com o turista, começou a fazer limonada gelada. O outro começou a fazer cocada. O outro começou a vender roupa, tecido que ele tinha guardado. E ela começou a pôr cada hora mais toalhas para vender. Aí o povo de felicidade percebeu que eles estavam tendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. E agora, dinheiro de verdade. Então, as pessoas que eram donas de comércio aumentou as suas lojas, aumentou os produtos, aumentaram os bares. Quem tinha um quartinho para alugar, alugava. Quem tinha um hotel, reformou. Então as pessoas, os moradores começaram a investir. Mas, sempre que eles recebiam uma nota, eles pegavam a criança e falavam assim: "Vai lá, atravessa a ponte e vê se a nota é de verdade." Aí a criança ia lá e só assim eles recebiam. E os turistas, o que eles faziam? Eles pegavam as notas, rasgavam. A gente não fala assim? Nossa, você pensa que está rasgando dinheiro. E era isso que os turistas queriam fazer. Rasgava a nota, limpava a mão com as notas, botava fogo na nota e todo mundo ganhava dinheiro, até o prefeito. O prefeito aumentou os impostos, comprou uma máquina de lixo para recolher os lixos e o açougueiro continuava na contramão dos moradores. Ele, como gostava de pescar, estava muito chateado, porque os turistas estavam poluindo o rio. Estava cheio de lixo na beirada, estava espantando os peixes. Ele tinha que andar longas distâncias para conseguir sossego para pescar. E os turistas continuaram indo, só que aconteceu. Tiravam foto na árvore, os filhos adoravam ficar lá debaixo da árvore e era uma farra só. Só que coisa boa dura pouco. Novamente, outro baque para o pessoal que morava em Felicidade. As árvores começaram a parar de dar notas. As notas pararam de nascer. O pessoal ficou doido. Começou a colar as notas que eles tinham guardadas para ver se atraía turista. Em contrapartida, as raízes das árvores iam só crescendo do quintal e ia saindo de dentro, debaixo da terra, invadindo as calçadas. Foi uma coisa esquisita. Os pisos das casas estavam sendo invadidos por essas raízes e as calçadas da cidade também. E os turistas reclamando: "Não, eu quero ver nota, pai, eu quero rasgar dinheiro." E os moradores tentando de tudo quanto era jeito para segurar o máximo de turista possível. Mas logo eles sumiram da cidade. O novo caminhão de lixo foi trocado. Aquele que o prefeito comprou foi trocado
foi parado primeiro, depois ele foi trocado por uma rede escavadeira. Eu vou contar por quê. As raízes começaram a invadir as calçadas. Invadir. Saía aquela coisa horrível, Ia saindo. E o prefeito que estava, a economia da cidade estava alta. O povo estava com dinheiro no bolso, mas investiram muito. E eles não pensavam no dia de amanhã. Então, o que aconteceu? Novamente, eles começaram a passar aperto. E vendo aquela raiz saindo da terra, foi criando crateras pela cidade toda. Os moradores começaram com aquele mutirão de tirar aquelas raízes, de arrancar aquelas árvores da cidade. Eles estavam com muito medo. Uma casa desmoronou por causa do tamanho e da força da raiz daquelas árvores. Foi muito triste, ainda bem que ninguém se machucou. Então, os moradores começavam a arrancar aquelas raízes. Ia jogando pelo rio, juntava do outro lado do rio, queimava. E foi criando aquelas crateras na cidade. E a chuva, choveu muito, a lama ia saindo pela rua. E aquela que eu falei que o prefeito tinha parado, o caminhão de lixo e trocado pela rede escavadeira, aquela rede escavadeira estava ajudando a arrancar também aquelas raízes. Nossa, foi uma coisa horrível. E todo esse movimento, desde que a árvore apareceu a primeira vez, passou. Foram 2 anos. E o que aconteceu? Os moradores, com aqueles altos e baixos, ficava bem, ficava ruim, ficava bem, ficava mal, eles esqueceram, os que eram inquilinos daquele velho pão duro, de passar a casa por nome deles. O que aconteceu? A prefeitura passou a mão na casa. E eles ficaram novamente com aquela dívida de aluguel na casa. Eles não pensavam em nada, eles viviam um momento que o dinheiro dava para eles ali, sem pensar em nada. Ok, passou o tempo, eles conseguiram se livrar daquelas árvores e de toda aquela raiz, de tudo. Vamos dizer, um carteiro. Ele era carteiro, ele largou a profissão de carteiro e foi abrir um bar para ganhar dinheiro com turista. Agora, ele foi pedir o emprego de volta e conseguiu. Voltou a ser carteiro. E a rotina foi voltando, a cidade parada, os moradores tentando recuperar o que tinha perdido, o prefeito tentando verba para arrumar a cidade e o açougueiro pescando. Um dia ele estava pescando e viu umas sementinhas no chão, sementinha diferente, bonitinha, e resolveu plantar aquelas sementinhas na margem do rio. Para ver se recuperava, né? O rio estava começando a ficar bonito de novo, né? Os peixes começando a voltar. E ele resolveu plantar aquela semente na beirada do rio. E novamente a árvore que ele plantou cresceu muito rápido. E veio um morador que estava pescando também e logo deu um grito. Peraí, essa árvore aqui é igual a árvore que dava dinheiro? Não, vou avisar para o pessoal, nós vamos ter que arrancar essa árvore aqui. Pelo amor de Deus, Deus me livre essa árvore de novo aqui na nossa cidade. O açougueiro, não, você não vai não, peraí, olha lá. Ela não tem dinheiro não, ela tem fruta. Pegou a fruta, experimentou, uma fruta deliciosa, docinha. Aí esse morador experimentou também. O açougueiro jogou para os peixes ficaram doidos, né, com a frutinha. E aí, lógico, a notícia se espalhou, né? Começou os moradores a ir na beira do rio para comer aquela fruta diferente, eles nunca tinham ouvido falar, né? Nasceu muito rápido e deliciosa. A oportunidade estava aí de novo. Aí, essa árvore, além de dar esse fruto muito gostoso, ela dava uma sombra que ajudava muitos idosos a ficar sentados ali na beirada do rio, perfumava todo o espaço, para as crianças era bacana, porque elas brincavam, elas subiam na árvore. Essa árvore só trouxe felicidade para a cidade de Felicidade. Porém, não tinha nada a ver com dinheiro, tá? E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. A história acabou. Todos nós, uma vez, já não sonhamos em ter
um pé de dinheiro, uma árvore de dinheiro. E olha que as pessoas que moravam nessa cidade dessa história tiveram duas oportunidades e elas não pensaram. Elas gastaram, elas gastaram, elas gastaram. E eu vou deixar uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem uma árvore de dinheiro no quintal da sua casa, o que você ia fazer, hein? Pensa aí. Eu espero que você tenha gostado, porque eu confesso que eu já sonhei em ter um pé de dinheiro. E aposto que vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED-GV. Tchauzinho, até a próxima!